pirâmide alimentar dos Estados Unidos mudou hoje. A base da pirâmide não é mais carboidrato e grãos. E, enfim, a pirâmide dos Estados Unidos mudou. Sabe qual é a base? Carne e gordura saturada. Vitória da ciência. Todo dia estamos falando isso aqui. Carne gorda é a comida do humano. E aí, Nutri? E aí, tio Nutri? E agora? Vai dizer que carne não é saudável? Está na pirâmide alimentar. É indicação dos Estados Unidos. Dia histórico na dieta carnívora. A pirâmide alimentar tem que ser a base de carne gorda. O que mais me assusta hoje é o nível de confiança que as pessoas apresentam ao falar sobre temas que basicamente elas não entendem ou sequer que elas leram. É evidente que a pessoa tá falando algo que não tá ali escrito na diretriz. E olha que eu tenho visto até nutricionistas falando sobre a tal da pirâmide que se inverteu, sendo que não é isso que aconteceu. Se você pegar e ler a diretriz e comparar com a imagem ali é um mero marketing ilustrativo, né, que não representa necessariamente aquilo que está escrito na diretriz. A pessoa simplesmente recorta um trecho ou uma imagem para corroborar com aquilo que ela pensa. Mas vamos aos fatos sobre o que realmente está escrito na diretriz alimentar americana. O primeiro ponto é que a diretriz recomenda que se dê prioridade para os grãos integrais ricos em fibras, de 2 a 4 porções diárias, levando em consideração, claro, suas necessidades nutricionais. E além disso, a diretriz também recomenda que se reduza os carboidratos refinados, processados, ricos em açúcares, diminui a ingestão de bolachas, pães, alimentos com adição de farinha. O guia também orienta o consumo de frutas e verduras ao longo do dia, estimando 3 porções de vegetais e 2 porções de frutas. E eles ainda ressaltam a importância desses elementos para a microbiota intestinal. Em momento algum, eles dizem para você cortar algum tipo de fruta ou que a frutose, o carboidrato da fruta, faria mal para a saúde. Pois é, eu acho que o pessoal da dieta carnívora pulou essa parte. Por parte das proteínas, a diretriz recomenda que se consuma entre 1,2 e 1,6 gramas por quilo de proteína. Isso a gente pode pensar também no aspecto que envolve um pouco mais a parte da sarcopenia no idoso, também o consumo proteico mais para a parte esportiva. Lembrando também que é importante a gente levar em consideração que indivíduos obesos não precisam de tanta proteína assim, e que talvez essa recomendação seja um pouco mais ampla e cause um pouco mais de confusão na cabeça das pessoas. Mas ainda assim é uma margem que está dentro da literatura científica. Por parte das fontes de proteína, o guia orienta o consumo de carne vermelha, frutos do mar, ovos, laticínios e até mesmo as proteínas vegetais, ressaltando as leguminosas, ervilha, grão de bico, soja, lentilha, feijão. Apesar deles não serem específicos em te dizer qual tipo de corte de carne você deve escolher, eles recomendam, inclusive, que você tenha preferência em fazer um modo de preparo cozido, grelhado, assado, do que uma carne ali feita aos montes de óleo ou por imersão. Agora preste muita atenção na parte da recomendação dos lipídios. Perceba que em momento algum eles dizem para você se entupir de gordura saturada e que essa é a base da alimentação, que isso vai aumentar sua testosterona, que essa é a base para uma dieta saudável. Não, eles não dizem isso. Eles deixam muito claro que o consumo de gorduras saturadas é até 10% das calorias totais diárias, ou seja, não se deve extrapolar mais de 10%, assim também como é recomendado na diretriz de cardiologia. E cabe um parênteses aqui, pessoal, porque a diretriz deu uma leve deslizada nessa parte da recomendação das gorduras, porque teve um errinho conceitual e eles não deixaram claro algumas posições. Por exemplo, nesse trecho eles dizem: as gorduras saudáveis são abundantes em muitos alimentos integrais como carnes, aves, ovos, frutos do mar, ricos em ômega 3, nozes, sementes, laticínios integrais, azeitonas e abacates. Aqui, para quem lê, talvez não saiba, mas nem todas as fontes de gorduras aqui são iguais, poliinsaturadas, que estão presentes mais nas fontes vegetais, como nozes, sementes, abacates, azeitonas. Já nas gorduras animais, né, que são ali das carnes, das aves, contém uma proporção maior de gordura saturada. Então, meio que fica confuso, né, colocar tudo no mesmo balaio. Então, eles deveriam aqui recomendar uma proporção maior de gorduras poliinsaturadas e deixar mais específico, né, as quantidades. Outro trecho um pouco problemático é esse que vem a seguir. Ao cozinhar ou adicionar gorduras às refeições, priorize óleos com ácidos graxos essenciais, como azeites de oliva. Pessoal, o azeite de oliva não é considerado um ácido graxo essencial, tá? Apesar dele ser ali importante ter outros compostos bioativos, que são antioxidantes, não é categorizado ali como óleo essencial, né, que é ômega 3 e 6. Então não está na mesma categoria, tá? Então tem um errinho conceitual aqui. Tá? E também eles colocam, logo em seguida, né, outras opções incluem manteiga ou sebo bovino, que aí entra a parte da gordura saturada. Você pode cozinhar com a gordura animal, né, faz mal para a saúde? Não extrapolando aquela quantidade de recomendação da gordura saturada, você pode. O que acontece muitas vezes é que se você cozinha com esse tipo de alimento, fica muito mais fácil você estourar a quantidade total diária de gordura saturada. Aí já não é tão interessante. Então não é sobre você cortar a gordura saturada e vilanizar, é sobre você estipular uma quantidade e isso estar dentro do cálculo dietético. Mas olha só que curioso, em momento algum eles falam que o óleo vegetal é cancerígeno ou que é veneno, que você deve cortar óleo de soja, de canola, de milho. Em algum lugar você leu para cortar esse tipo de alimento que esse alimento é veneno? Não. Em qualquer diretriz, se você pegar diretriz do Japão, da China, europeia, o guia alimentar para a população brasileira, eles não falam para você cortar esse tipo de óleo. Esse óleo não é veneno, é uma fonte de gordura poliinsaturada que tem ali um determinado processo industrial, como vários outros alimentos, e você facilita ali a ingestão diária desse tipo de óleo. Então é muito fácil para quem é sensacionalista não pegar e ler o material inteiro, não averiguar as fontes, a informação e viver de teoria da conspiração ali no seu terraplanismo. A diretriz também tem outros pontos interessantes sobre o consumo total diário de sódio, né? Então não ultrapassar 2.300 mg diário, complementar ali com sal de ervas, né, especiarias, redução do consumo de álcool,
reduzir o consumo de alimentos com açúcar adicionado. Aí é até legal que eles deixam ali a nomenclatura, como está escrito, né, para a pessoa identificar o que é um açúcar adicionado. Então, xarope de milho, frutose, maltose, dextrose. Então, pessoal, para finalizar, o novo Guia Alimentar americano traz boas diretrizes, nada revolucionário que a gente não tenha visto ainda, nada de inverter a pirâmide alimentar, o que você deve manter ali no patamar, a base da sua dieta, como gordura saturada, carnes gordurosas, cortar frutas, vegetais, não é nada disso. Num panorama geral, pessoal, o guia recomenda para você comer comida de verdade, não exagerar em ultraprocessados, limitar o consumo de gordura saturada, aumentar o consumo de fibras através de legumes, verduras, oleaginosas, proteínas vegetais, o consumo também de proteínas de fonte animal pode ser incluída, limitar uma quantidade proteica, reduzir o consumo de álcool, limitar a quantidade de ingestão de sódio até 2.300 mg. E é claro, também existem alguns pontos de imprecisão, como por exemplo a parte que eles citam o azeite como uma fonte de gordura essencial, sendo que no caso seria ômega 3 e 6. A parte proteica também, aquela quantidade de 1.2 a 1.6 pode ser questionável para populações específicas, né, como obesos, outras pessoas que estão em déficit calórico, algumas condições patológicas, mas no geral é um bom guia. O que não dá para fazer, pessoal, é deixar de ter senso crítico e fazer uma avaliação e uma leitura honesta sobre o que realmente está dentro do material. Ter uma interpretação a partir de uma imagem é algo muito raso e que só desorienta sobre o que realmente está escrito, né, na ciência, e esse não é o caminho.